Muitas vezes estamos aflitos e precisando de uma boa notícia, não é verdade? Que é a resposta da nossa oração dada pelo nosso Deus. Esse é o estudo de número 1097 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A melhor notícia nós já recebemos, que é Jesus Cristo, Ele ter sido enviado ao mundo pelo nosso Deus e nos ter dado salvação e garantia da vida eterna. Vamos ao nosso tema, recebendo boas notícias do Senhor. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 11, verso 13, que diz: Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Entretanto, o anjo lhe assegurou: Não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de João. A Bíblia nos mostra que muitos personagens passaram por momentos difíceis, por impossibilidades, por fraquezas, sem conseguir realizar o que na sociedade da época era esperado, como exemplo a maternidade e a paternidade. Quem não tinha filhos era considerado como alguém que não foi abençoado por Deus. Salmo 128, verso 3, diz assim: Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Segundo os estudiosos da Bíblia, a mulher comparada à videira era pela beleza em seus abundantes cachos, e os filhos como brotos de oliveira que ampara, que sustenta e que cuida na velhice. Ter filhos era e é considerado bênção, e também na Bíblia nós vemos que era comparado a flechas nas mãos do guerreiro. Vamos ver nesse estudo o exemplo de Zacarias, pois ele recebeu boas notícias quando ele estava na presença de Deus. Lucas capítulo 1, verso 6 e verso 7. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idades. Zacarias, ele era sacerdote, a esposa dele chamava-se Isabel. Ambos eram justos, ambos eram obedientes ao nosso Deus, mas eles estavam idosos e Isabel era estéril. Nunca devemos nos esquecer que para o nosso Deus tudo é possível, pois tudo tem um propósito e o nosso Deus tem poder para realizar o querer dele, como Jó nos ensina em Jó capítulo 42, verso 1 e verso 2, que diz: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Que possamos declarar como Jó, com um coração sincero, com um coração inteiro para com o nosso Deus, que possamos reconhecer o grande poder dele e a soberania. Voltando a Zacarias, certa vez, ele estava ministrando lá no templo, ele estava na presença do nosso Deus e ele recebeu a visita do anjo Gabriel. Este deu a ele boas notícias, como nós vimos no nosso texto base, Lucas capítulo 1, verso 11, verso 13, que diz:
Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. No nosso texto base, nós vemos 4 notícias maravilhosas que Zacarias recebeu da parte do nosso Deus. A primeira notícia: assim que Zacarias viu o anjo, ele ficou com medo, e o anjo lhe disse: não temas, não tenhas medo. Louvado seja o nosso Deus, que nós não precisamos ter medo, porque nós temos o Todo-Poderoso, nós temos o Senhor, nós temos o Deus conosco. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. O nosso Deus, ele é conosco, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos sustenta, e nós não precisamos temer, pois temos a presença dele conosco ainda mais. Nós temos o Espírito Santo do Deus Altíssimo habitando dentro de nós, e o profeta Isaías nos ensina que não precisamos ter medo. Isaías capítulo 12, verso 2, outro versículo que diz: ei-lo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Que possamos, assim como Isaías, fazer do Senhor a nossa força, pois ele é a nossa salvação. Que possamos adorá-lo com coração sincero, com coração verdadeiro, inteiro, e não como fizeram os judeus, e eles foram repreendidos pelo Senhor. Mateus no capítulo 15, o verso 8 e o verso 9 nos mostra: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens, mas que nós possamos, assim como o profeta Isaías, fazer do Senhor o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso louvor, o motivo verdadeiro da nossa adoração, porque nele nós temos cânticos de vitórias, nele nós temos esperança e também temos vida. A segunda notícia que Zacarias recebeu é que a súplica dele, a oração dele foi ouvida por nosso Deus. Imagina, Deus mandou Gabriel falar para ele que a oração, o clamor dele tinha sido ouvido por Deus. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 33, verso 3, nos ensina: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Nós podemos orar, clamar, podemos pedir, podemos suplicar, mas não podemos exigir nada do Senhor, porque o nosso Deus, ele é soberano e ele ouve e ele responde às nossas orações, e no tempo determinado ele faz acontecer. O salmista Asaf nos ensina que nós devemos invocar ao Senhor, pois ele nos dá livramentos. No Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. O Senhor, ele ouve as nossas orações, o Senhor, ele nos livra da angústia, e nós devemos honrá-lo, nós devemos clamar a ele e mostrar que somos dependentes dele e que confiamos nele. Devemos buscar socorro e livramento
crendo nele, pois assim nós demonstramos que confiamos e que dependemos dele. O salmista, ele nos ensina que quando nós clamamos, nós temos respostas e vitórias vinda do Senhor. Salmo 91, verso 15 diz: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. O Senhor, ele considera as nossas súplicas, ele não nos ignora, ele não nos rejeita, porque o Senhor está conosco. E o salmista ainda ensina que nos momentos mais difíceis, quando enfrentamos tribulações, o Senhor nos salva e nos exalta com honra. Glória a Deus! O salmista Davi, ele nos ensina que nós devemos invocar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está junto dos que o buscam, dos que buscam a Ele com sinceridade. Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Buscar com sinceridade significa buscar sem formalismo, sem hipocrisia ou buscar a Ele mecanicamente. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, reconhecendo o poder, a soberania e também reconhecendo que nós precisamos viver dia após dia na dependência dele. A terceira boa notícia que Zacarias recebeu é que Deus ia conceder o pedido dele, que Isabel, a esposa dele, ficaria grávida, assim como o Senhor anunciou a Abraão, a Isaac, a Manoá, entre outros. Vamos ver a questão e o exemplo de Isaac. Gênesis capítulo 25, verso 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele pode fazer da estéril mãe de filhos, assim como fez com Ana, porque o nosso Deus, Ele é o autor da vida. E o profeta Isaías, ele nos mostra que nós temos um Deus, o Deus Todo-Poderoso, e ele ainda nos ensina que o nosso Deus, ele nos dá atenção e ele nos atende. Isaías capítulo 65, verso 24, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Como é bom entendermos que o nosso Deus é vivo e poderoso, que o nosso Deus nos atende e nos socorre, mas também eu não posso me esquecer que o nosso Deus é o dono do tempo e Ele tem o tempo determinado para nos abençoar e para nos dar vitória. A quarta boa notícia: o próprio Deus escolheu o nome do filho de Zacarias e Isabel. O nome é João. João significa Deus é gracioso e a Bíblia nos ensina que Deus conhece o meu nome, Deus conhece o teu nome. Isaías capítulo 45, verso 3, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Que maravilha! O Senhor conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece até mesmo quantos fios de cabelo nós temos. Nós não conhecemos o futuro, mas o Senhor conhece todas as coisas e Ele é misericordioso. Salmo 103, verso 13, verso 14 diz assim: como um pai se enternece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Nosso Deus conhece a nossa fragilidade, Ele conhece as fraquezas humanas, mas
ele se mostra como um Deus misericordioso e um Deus que socorre, um Deus que ajuda, o Deus que sustenta aqueles que o temem. O nosso Deus conhece tudo e está no controle de tudo. E o anjo Gabriel ainda deu outras boas notícias a Zacarias. Ele disse para Zacarias que o filho dele seria motivo de alegria. Lucas capítulo 1, verso 14, ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Zacarias, ele conhecia as escrituras, e João seria motivo de alegria para muitos. Naquele momento, Zacarias pode até ter pensado que seria porque o filho dele agiria com sabedoria. Provérbios capítulo 23, verso 15, Salomão nos ensina: filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Agir com sabedoria é agir com prudência, com temor, com amor reverente ao nosso Deus. É agir sempre pensando em agradá-lo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as palavras que saem da nossa boca. E o agir sábio de um filho alegra os pais. Provérbios 23, verso 24 diz: o pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Só em ouvir aquelas boas notícias, as boas novas, já era motivo de grandíssima alegria para Zacarias. Mas o anjo Gabriel continuou e falou da missão de João Batista como Adonazireu. Lucas capítulo 1, verso 15 diz: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Possivelmente Zacarias pode até ter pensado numa vida de Nazireu de Deus, de alguém separado para Deus, mas a outra boa notícia é que João, ele seria o precursor do Messias. Lucas capítulo 1, verso 16 e verso 17 diz: e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Essa profecia se cumpriria em João Batista e foi feita pelo profeta Isaías. Mateus capítulo 3, verso 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João, o filho de Zacarias e Isabel, aquele casal que era impossibilitado de gerar, mas a Bíblia nos mostra que Zacarias pediu ao Senhor um filho e o Senhor o abençoou, e abençoou infinitamente mais do que ele pensou, do que ele pediu, porque João Batista foi o precursor do nosso Mestre Jesus. Eu vou começar a concluir. O nosso Senhor, ele é vivo e ele é poderoso. O nosso Deus, ele cuida de nós, ele nos abençoa, ele nos envia boas notícias, as boas notícias de salvação, porque através do Filho dele amado, através de Jesus Cristo, nós temos a liberdade de adentrarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos o privilégio de sermos a morada do Espírito Santo do Deus vivo, e nós temos a garantia da vida eterna. Mas uma coisa nós podemos pensar: nós servimos um Deus vivo e poderoso, que nos dá
boas notícias. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.